Meus amigos, vamos acompanhar a militância totalmente aí transtornada em dar a notícia que o Alexandre de Moraes está envolvido aí nos maiores escândalos da história do Brasil, vem aí se beneficiando de milhões de reais, porque o Banco Master vinha roubando as pessoas, dando golpe gravíssimo nas pessoas, e o principal suspeito aí, envolvido, do dono do Banco Master, beneficiava o Alexandre de Moraes, botando milhões de reais no bolso do Alexandre de Moraes, no bolso do Gilmar Mendes, no bolso do Toffoli, e agora o escândalo veio à tona e a militância está perdida, não sabe mais como falar, como defender o Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar, tá sensacional. É hora desse vídeo aqui alcançar milhões de pessoas, para as pessoas ver a canalice que está acontecendo no Brasil. Tamo junto e vamos acompanhar. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e também deixe seu comentário, beleza? Vamos acompanhar o vídeo. Não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer, não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Bastos de Moraes prevê. O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes. Então, isso é importante que seja esclarecido. Isso ainda não foi esclarecido e acho que a gente tem que, como jornalista, continuar cobrando, já que nós acabamos de discutir aí toda essa questão de código de conduta. É importante você esclarecer isso, Malu, porque muita gente dizendo, aí está resolvido, foi sobre Magnitsky. O que a Malu nos traz aqui é que é outra reunião. E a gente foi atrás do Banco Central perguntando sobre se houve, para além desse encontro em que o Banco Central admite que foi tratada a Magnitsky, ninguém está dizendo que esse encontro não aconteceu. Não é sobre isso. A questão é, para além desse encontro, houve outro encontro com o ministro Alexandre de Moraes? E nesse outro encontro, se tratou de Banco Master? Houve contatos? Houve trocas de mensagens? É isso que a apuração da Malu traz. Então, dizer agora que houve um encontro para tratar de Magnitsky, ok, a própria Malu apurou e trouxe as informações à época que houve um encontro. A questão não é essa, a questão é sobre um outro encontro que aconteceu e trocas de mensagens sobre o assunto. E telefonemas. E telefonemas. É esse o ponto principal aqui. O Banco Central foi questionado, gente, só para as coisas ficarem claras, né? Não se misturarem. O Banco Central foi questionado sobre isso e ainda não respondeu. Outro ponto que era importante dentro dessa discussão sobre transparência que a gente fazia há pouco, do Código de Conduta e de que todo mundo é servidor público, é por que não constam das agendas. Que isso é outra prática brasileira, as autoridades simplesmente acham por bem não colocar encontros em que se discutem questões públicas. Então, por que não consta da agenda do Banco Central os encontros com o ministro Alexandre de Moraes? Esse é um ponto que está sendo levantado, várias pessoas já foram nas agendas do Banco Central fazer o levantamento, a gente perguntou para o Banco Central também, e eu conversando com uma pessoa do banco me disseram que é muito, que faz parte da cultura, toda reunião ter um elemento a mais presente, que as reuniões não são entre duas pessoas, sempre tem um outro diretor ou algum funcionário junto acompanhando, justamente porque está tratando de assuntos que são muito sensíveis. Então essa é outra coisa que é importante na linha da prestação do serviço público e do zelo pela transparência, que se fale por que não constam da agenda.
Inclusive, Júlia, na semana passada, o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, fez uma entrevista coletiva muito interessante a respeito de toda a questão do ano, falou sobre juros, questão fiscal, mas nessa entrevista ele fez uma fala rápida de 1 minuto e meio, em que ele falou algumas coisas sobre o caso Master. Uma delas, estou à disposição do Supremo, vou prestar todos os esclarecimentos e vou eu falar com o ministro Toffoli, eu especialmente estou aqui. Por quê? Porque existia dentro do banco, existe ainda muito temor do que pode acontecer nessa investigação do Master com os técnicos que investigaram a fraude. Então, a atitude do Galípolo ali era dizer, olha, é comigo. Se o Supremo quer investigar como o BC fez toda essa apuração, tem que falar comigo, não com os técnicos. Existe essa tensão nos bastidores. Então, ele passou esse recado e ele passou mais um recado. Eu tenho tudo documentado, todos os passos, todos os contatos, todas as mensagens, porque, nas palavras dele, esse processo tem que ser de gabarito, quer dizer, não pode ter nada errado. Então, é importante que ele venha a público esclarecer. Eu não entendo por que negar em off uma coisa que é positiva, né? Se não houve pressão, vamos esclarecer a situação. Enquanto isso não acontecer, vai pairar a suspeita. É importante até para a própria instituição, o Banco Central, que se esclareça isso. E eu acho que está claro o temor de todo mundo sobre esse caso do Banco Master, né? Ao longo da apuração toda e logo depois que o Daniel Vorcaro foi preso, isso foi em novembro, eu ouvi de investigadores do Ministério Público e da Polícia Federal que os técnicos relatavam que nunca tinham visto tamanha pressão política sobre o banco para tentar achar uma solução. Então, tudo isso é preocupante porque é a maior fraude já registrada no sistema financeiro nacional e ela pode afetar, sim, a confiança no sistema bancário. Então, a nossa função como jornalistas é iluminar essas questões, é pedir esclarecimentos do público e eu acho que é isso que a gente está fazendo sem maiores, assim, acho que a gente continua aguardando os esclarecimentos. Boa, Malu, já falamos mais. De que o ministro Alexandre de Moraes procurou Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para discutir a questão, o caso Master. Hoje, Moraes e Galípolo, eles se pronunciaram. Vou colocar primeiro aqui a nota do ministro Moraes, para a gente poder comentar. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do BC, a presidente do Banco Central, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. E que, além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito. Então, essa é a nota do ministro Moraes. Agora eu vou dar a íntegra também da nota do Banco Central. Roda aqui, por favor. Ah, tá aqui, né? Então, abre aspas. Diz a nota do Banco Central que manteve reuniões com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Fecha aspas. É que a nota do BC é mais curtinha. Então, por isso que já estava aqui para mim pronta. Bom, 24 horas depois, vem essas duas manifestações alinhadas, né? Tá, sim, estão na mesma linha, dizendo do caso Magnitsky. Assim, como é isso, Merval? Porque assim, a gente tem comentado muito esse assunto, porque o ministro Moraes, isso é um fragmento de todo o caso, né? As reuniões, a Malu, Lauro Jardim, o Jornal Globo, eles vêm trazendo, vêm revelando passo a passo o que a gente não sabe, mas o que está rolando nos bastidores da articulação das investigações do Banco Master. Então a gente já tem até aqui, se eu fosse traçar uma linha do tempo, o ministro Toffoli no avião com o advogado de uma das partes, né, do BU. Aí também disse que não discutiu para assistir o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, né, meninos? Me ajudem aqui. Não falaram sobre isso. Então,
Esse é o primeiro ponto. Mas até agora também a gente não viu nenhuma resposta muito enfática sobre isso. Mas 2 dias depois de que não falou sobre o Banco Master, ele avocou para si todo o processo do Banco Master. E colocou em sigilo. Sigilo máximo. Colocou em sigilo. Então, na nossa linha do tempo tem esse episódio. Aí tem o segundo episódio revelado pelo Jornal Globo, pelo Lauro Jardim, falando Não, o Lauro revelou esse do Jatinho. Aí vem a Malu e revela o contrato da mulher do ministro Moraes, Viviane Barsi de Moraes, o escritório dela que tem um contrato que, na prática, daria ali 3 milhões por mês, só que sem um objeto definido, porque a Malu também revela que não se sabe qual é a atuação do escritório em Brasília, nesses órgãos, entre eles o Banco Central. E aí, por fim, Malu traz ontem essa informação de que Moraes procurou Galípolo, pelo menos algumas vezes, 2 vezes, para discutir o caso Master. Como é que fica? Esse é que é o problema principal. O ministro Alexandre de Moraes, ele não tem nada a ver com o Banco Master, né? Nenhum processo do Banco Master está com ele. Está lá com o Toffoli e tal. Então, ele não tem nenhuma razão para falar com ninguém sobre o Banco Master, a não ser uma, que a sua mulher é advogada do Banco Master. E esse é o problema básico. Quer dizer, as notas que eles soltaram são muito lacônicas. Eu gostaria que algum deles, 2 ou os 2 de preferência, combinados, dissesse assim: eu nunca tratei do Banco Master com o presidente do Banco Central. Eu nunca tratei do Banco Master com o ministro Alexandre de Moraes. Aí a gente é obrigado a acreditar neles. E fica tudo calmo, né? Agora, no que eles demoram 2 dias para responder e respondem dessa maneira, ninguém imagina que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer uma reunião com o presidente do Banco Central, presidente do Itaú, presidente não sei da onde, e conversar sobre o Banco Master. Né? Não é possível imaginar uma coisa dessa. Até porque a matéria da Malu fala de uma reclamação em relação aos bancões, né? Que os bancões estariam indo contra o Banco Master. Porque eles, de fato, estavam reclamando dessas facilidades do Banco Master que depois se provaram fraudes. Eles estavam reclamando também da utilização exacerbada do Banco Master em relação ao FGC, aproveitando o FGC que é alimentado pelos outros bancos e que o Banco Master estava usando para captar recursos. Então, é claro que ninguém nunca disse que ele fez uma reunião nessa formal para falar sobre o Banco Master. Não era o caso. Aliás, é bom também entender o seguinte: a aplicação da Lei Magnitsky é pessoal. Foi pessoal contra o ministro Moraes e sua mulher, se não me engano, né? Bom, então por que o Moraes tem o direito de reunir presidente do Banco Central, presidente de bancos e tal, para tratar do seu caso pessoal? É claro que atingindo ele foi atingido porque tinha uma questão política com o Bolsonaro e tal, mas o caso é pessoal. Ele podia contratar um advogado, de preferência que não fosse a mulher dele, e botar o advogado para se reunir com as pessoas, para tratar, para esclarecer, para ver o que ele pode fazer ou não. Mas não tem razão de juntar tanta gente assim para tratar de um caso dele. Mas tudo bem, digamos que ele era o presidente do Supremo, foi um ataque à instituição, tudo bem, aceitemos isso. Agora, por que ele não diz que nunca tratou do caso? Simplesmente assim, não precisa detalhar nada do que ele conversou, só dizer assim: nunca tratei disso, ponto. E agora não pode fazer, o Toffoli disse isso e ficou ridículo, né? Porque passar 2 horas dentro de um avião, 4 horas, sei lá, e não tocar no caso, e no dia seguinte avocar o caso para si. Eu acho que entra sempre naquela discussão que a gente faz aqui da falta de transparência, como isso é nocivo. Porque assim, a gente está falando de agendas de pessoas públicas. Eu sempre digo aqui, pessoa pública não tem agenda privada no dia a dia, né? Não pode ficar nervoso
com crítica, com cobrança. Não pode ficar, não tem direito. O que você faz com o seu dinheiro é um problema seu. O que você faz com o dinheiro do contribuinte é um problema nosso, da sociedade. Eu sempre falo isso quando eu estou comentando políticos, por exemplo, Congresso, quando eles reclamam, né? Mas para pegar um deputado, senador, se faz alguma coisa com o dinheiro público, tipo verba de gabinete, esse é um problema da sociedade. Vendas e tal. Por isso é que é importante esse estatuto que o Código de Conduta. Fachin está querendo um código de conduta. Sim. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele é contra qualquer tipo de atitudes externas que possam interferir no Supremo. Tudo bem, é uma posição. Agora ele diz todos os dados do Código de Ética da Alemanha, dos Estados Unidos, estão nas leis brasileiras. Sim. Então, que tal, em vez de fazer um estatuto, que tal pegar todas essas leis que estão esparsas juntar e fazer um manualzinho, para que o cidadão comum entenda, aquele artigo 9º do inciso 10º da lei 1200, não sei o quê, quer dizer que o senhor não pode fazer palestra para banqueiro. É isso? Então o senhor não pode. Né? Porque não adianta você ficar escondendo as coisas em parágrafos, em leis, em incisos, em juridiquês, porque o Código de Conduta é uma prestação de contas para a sociedade. Sim, e os ministros têm que prestar contas para a sociedade, não tem jeito, ele não está acima do bem e do mal. Nenhum deles. Você até fez na sua coluna, está lá no jornal o Globo. Esse título que eu adoro, A Mulher de César, que é isso aqui. Não basta... Olha lá, se os ministros, principalmente Moraes, têm como provar que as denúncias não são verdadeiras, precisam fazê-lo de maneira cabal. Claro, é só isso que se pede, inclusive para nos tranquilizar como cidadãos. Sim. Porque o Supremo é nosso último limite legal. Pô, se você não acreditar no Supremo, você fica muito inseguro, né? Eu gosto do título porque é isso, assim, quando a gente fala da administração pública, do judiciário, de fato não basta ser. Você tem que dar o exemplo. Claro. Assim, como é que o judiciário, que já virou vidraça em muitos casos, vai continuar contribuindo para corroer a imagem do judiciário? Claro, é isso. Eu tenho conversado sobre isso com vários integrantes da corte, inclusive, porque assim, a gente conversa não só com especialista, fonte, com as pessoas na rua. As pessoas estão fazendo perguntas desse sentido que você falou. Eles estão acima da lei? Do que a gente está falando? Porque assim, por que a lei vale para todos mesmo? Ou há exceções? Claro. Então, quando você fala do Código de Conduta, eu também fui fazer essa apuração, Merval, o ministro Gilmar, a única coisa que não tem e que teria que deixar bem claro a inspiração sendo o Código Alemão, ex-ministro da Corte que não poderia atuar em tribunal. Sim. Então, por exemplo, o ministro Ellen Grace, estou dando um exemplo aqui, ex-ministros, né? De ministros aposentados, como diz o ministro Barroso, não tem ex-ministro, é ministro aposentado. Mas a apuração que eu tenho disso, conversando com vários ministros da corte, é de que é preciso ter um freio de arrumação. Eles podem estar descontentes, eu trouxe aqui, lá na semana passada. Eles ficaram muito incomodados com o Fachin jogando o Código de Conduta, mas isso era uma bandeira do ministro Fachin de antes. Aí no meio do caminho teve um jatinho do ministro Toffoli e teve o contrato no caso do ministro Moraes. Mas já era uma bandeira do ministro Fachin. Sempre foi, é uma agenda dele como presidente da corte. E essa mudança na lei da magistratura, permitindo que parentes até o 3º grau possam atuar em casos que estejam sendo julgados pelo Supremo, também é uma questão que tem que ser discutida novamente, porque estava na lei de magistratura, era proibido, e eles voltaram atrás. Por que razão? Não é? De repente, não acho. Eu acho que em qualquer país do mundo sério, democrático, isso é proibido. O que alguns juristas dizem, eu conversei com gente também falando especificamente sobre esse dispositivo, é que você não pode pré-julgar que
haveria ali um benefício de estar acontecendo. Se houver e for constatado que houve de fato um benefício, aí você tem o direito de. Mas aí eu acho que o Supremo tem qual o interesse do Supremo de alimentar desconfiança? Claro. Por que fazer que a instituição seja olhada com desconfiança pela sociedade? Pô, mas também a mulher dele ou o outro, não sei o quê, o filho e tal, não é do interesse. Então, eu até entendo essa postura legalista que diga, não foi cometido nenhum crime ainda, não há prova de que foi cometido um crime. Mas não basta isso. A mulher de César sempre precisa demonstrar claramente que... Essa postura de se sentir ofendido... se você desconfiar, porque é só porque é meu filho... Isso é um absurdo. Como? Aliás, aqui no nosso grupo de comentaristas, a nossa colega Malu ressalta que ela tinha falado sobre essa reunião, mas que a matéria em questão não é sobre essa reunião. Deixa eu vai falando então, aí. acho que vale a pena, inclusive, ressaltar esse ponto, dado que a Malu é nossa colega e foi responsável por essa... por essa matéria. Essa reunião aqui de 11 de agosto de... São reuniões diferentes, esse é o ponto. Uma coisa é a reunião que foi feita referência na resposta do Supremo. Outra coisa eram as conversas que ela fez referência na matéria de ontem no Globo. Por isso o Galípolo falou, tive uma reunião com eles, olha, é magnífico. Teve realmente. Mas... E essa reunião é isso aí. Aquela reclamação que foi relatada por ela, reclamação em relação aos bancões, o comportamento dos bancões. O ministro não reclamaria dos bancões na presença dos bancões, né? Claro. Que é o que essa resposta do Supremo destaca. Deixa eu trazer, o Merval citou o ministro Gilmar. A militância falando um pouco mais a Globo News, porque está sendo obrigada a falar. Outros meios de comunicação, emissoras aí, estão falando sobre isso de forma mais dura, enfática, mesmo que a Malu Gaspar é da Globo News aqui, e às vezes ela está jogadinha de canto aqui, não está participando dos principais jornais, como o Estúdio I, ela não está participando justamente para não falar aí contra o Alexandre de Moraes. Eles estão falando, mas é porque não tem como não falar. Eles estão sendo obrigados a falar, porque o escândalo é gravíssimo. É algo que jamais aconteceu no Brasil, de forma assim escancarada, porque o Alexandre de Moraes se tornou o dono do Brasil, ele tudo pode, e agora ele pisou no próprio calo. Ficou nítido e claro, a Malu Gaspar teve a coragem de apurar e colocar isso nacionalmente aqui, todos os meios de comunicação, outros meios de comunicação, como eu estou falando, está falando de forma mais enfática, buscando, cobrando verdadeiramente uma resposta. Porque o Alexandre de Moraes mandou a nota, eu fui lá falar sobre a lei magnífica. Mas ele não negou que falou, foi lá usar do seu poder, do seu cargo de ministro da Suprema Corte para falar com o presidente do Banco Central sobre um caso que ele estava ganhando 130 milhões. Sabe quantos era o salário que a mulher do Alexandre de Moraes está recebendo? Recebia aí do Banco Master 3 milhões e meio por mês. 3 milhões e meio por mês durante 3 anos, recebendo 3 milhões e meio de reais. Aí ele vai lá no Galípolo e fala, Galípolo, não liquida não o Banco Central, deixa fazer o negócio lá com o Banco BRB, para eles iam ganhar bilhões de reais, na verdade, eles iam ganhar bilhões de reais nessa negociação, e o Banco Master ia continuar dando golpes em cima de golpes, e a mulher do Alexandre de Moraes ia continuar ganhando 3 milhões e meio de reais. O Brasil virou o STF, repito, o STF virou um balcão de negócio, onde os ministros ali são políticos e fazem ali um balcão de negócio. Olha só o tapa na cara que nós brasileiros estamos levando. Galera, é muito interessante você deixar aqui o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo, criticando essa mídia, criticando também a mídia porque está falando pouco. A Globo News está falando pouco, porque está sendo obrigado a falar aí, e não está falando de forma mais dura ainda, porque outros canais aí estão falando de forma mais dura. E deixe aqui a sua indignação com Alexandre de Moraes, o ditador de toga. Beleza? É muito importante. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Muita gente acompanha os vídeos aqui, mas não se inscreva no canal. Então se inscreva no canal e dá essa moral. E até o próximo vídeo. Tamo junto!